Há pessoas que não esperam parabéns, não querem festa, não querem presentes, não querem holofotes. No dia do próprio aniversário, continuam a rotina como se nada tivesse mudado, tomam o mesmo café, seguem para o mesmo trabalho, voltam para o mesmo silêncio. Para o mundo, pode parecer frieza, mas por trás dessa indiferença há algo mais profundo, uma espécie de cansaço existencial, um distanciamento do teatro da celebração, onde todos fingem que um dia no calendário muda alguma coisa dentro da alma. Quem trata o aniversário como um dia comum não perdeu apenas o encanto da festa, perdeu a ilusão do tempo. Essas pessoas compreendem, mesmo que inconscientemente, que o ciclo da vida não se reinicia com velas e aplausos. Entendem que envelhecer não é um evento. É um processo contínuo de desgaste, lucidez e desprendimento. Schopenhauer dizia que o homem sábio vive como se cada dia fosse o último e não precisa de datas para perceber o peso da existência. O homem comum celebra o passar dos anos como se a vida fosse um acúmulo de tempo, o lúcido como se fosse um esvaziamento. Talvez por isso o aniversário para alguns seja quase incômodo, um lembrete não de conquistas, mas de ausências, não de crescimento, mas de perdas, não de quem chegou, mas de quem foi embora. Essas pessoas não precisam que o mundo as celebre, porque aprenderam que a verdadeira comemoração está em não precisar de testemunhas, em seguir em silêncio com a serenidade de quem não espera nada, nem de si mesmo, nem dos outros. Mas há algo ainda mais curioso. A psicologia por trás desse comportamento revela uma forma rara de consciência. Não é apatia, é lucidez. Não é tristeza, é maturidade. É o tipo de mente que ultrapassou o desejo de ser percebida e começou a buscar o conforto de ser esquecida. Hoje, vamos mergulhar nessa mentalidade silenciosa, na psicologia daqueles que tratam o aniversário como um dia normal e, talvez sem perceber, encontraram um tipo de liberdade que o resto do mundo ainda não entende. Há uma estranha solidão escondida no dia do aniversário. Um desconforto silencioso que se revela quando o mundo espera que você sorria, mas tudo dentro de você quer apenas se recolher. As pessoas que tratam o aniversário como um dia comum não o fazem por simples desinteresse. Elas o fazem porque aprenderam, talvez cedo demais, que a celebração nem sempre tem significado. Talvez já apagaram velas em meio a brigas. Talvez esperaram mensagens que nunca chegaram. Talvez perceberam que os parabéns automáticos, enviados por obrigação, valem menos do que o silêncio sincero. O tempo ensina que há algo de profundamente solitário em fazer aniversário. É o único dia do ano em que o mundo parece girar em torno de você. E, paradoxalmente, é o dia em que você mais sente o vazio de perceber que ninguém realmente te conhece. O homem que trata o aniversário como um dia qualquer aprendeu a não esperar, porque esperar é o primeiro passo para o desapontamento. E o desapontamento repetido se transforma em couraça. A couraça se transforma em indiferença. E a indiferença, em uma forma de proteção, é assim que nasce o ceticismo emocional. A crença silenciosa de que não há motivo para celebrar, porque nada realmente muda. A consciência de que o tempo passa, mas o essencial permanece igual. O mesmo corpo cansado, as mesmas angústias, as mesmas perguntas sem resposta. Essas pessoas desenvolveram o que Jung chamaria de retração da libido social, um movimento inconsciente de recolher a energia antes direcionada aos outros e redirecioná-la para dentro. Não é isolamento, é defesa. É o instinto de quem já entendeu que o afeto, quando forçado, dói mais do que a ausência. Tratar o aniversário como um dia normal é, em certo sentido, uma rebelião contra a falsidade da convenção. É o ato silencioso de quem recusa o espetáculo da alegria, de quem não precisa provar que está bem, de quem não busca aplausos
porque aprendeu a viver no palco vazio da própria mente. Essas pessoas não são frias, são exaustas, cansadas de esperar significado em rituais que perderam a alma, cansadas de fingir entusiasmo diante de um calendário que insiste em lembrar o inevitável. Estamos todos envelhecendo e cada feliz aniversário é, no fundo, você está mais perto do fim. Mas há beleza nessa aparente indiferença, porque o que o mundo chama de frieza, às vezes, é apenas maturidade emocional. A maturidade de quem percebeu que a verdadeira celebração não está em ser lembrado, mas em lembrar-se de si mesmo. E isso poucos sabem fazer. Por trás da aparente frieza daqueles que tratam o aniversário como um dia comum, há uma compreensão silenciosa. O tempo não é algo que se celebra, é algo que se suporta. Nietzsche dizia que o homem moderno sofre não por falta de prazer, mas por falta de sentido. E o aniversário, com toda a sua teatralidade, é uma tentativa desesperada de dar sentido a algo que escapa por entre os dedos: o passar dos dias. Celebrar o próprio nascimento é, de certo modo, uma forma simbólica de negar a morte. É gritar ao tempo: ainda estou aqui. Mas aquele que já olhou a existência com olhos filosóficos sabe que esse grito é em vão, porque estar aqui não é mérito, é acaso. E o acaso, por mais adornado que seja, nunca foi motivo de festa para as mentes lúcidas. Schopenhauer, com seu pessimismo sereno, dizia que a vida oscila entre a dor e o tédio. O homem deseja algo, sofre por não tê-lo, e quando o conquista, logo se entedia. O aniversário é o espelho perfeito desse ciclo. Durante dias, o homem espera mensagens, atenção, reconhecimento. Mas quando tudo passa, resta apenas a mesma sensação de vazio. Porque o que ele buscava não era comemoração, era significado. E o mundo moderno, superficial e apressado, já não sabe oferecer isso. A psicologia moderna chamaria isso de anestesia emocional adaptativa. É o processo inconsciente pelo qual o indivíduo, após sucessivas frustrações, se desliga da expectativa de prazer social. Ele aprende a reduzir o risco de dor, reduzindo também a intensidade das esperanças. E com o tempo, esse mecanismo de defesa se torna uma filosofia de vida. Jung diria que essas pessoas vivem no limiar entre o introvertido profundo e o desapegado existencial. Não é que elas não sintam, elas sentem tanto que precisam se proteger do excesso. É por isso que tratam o aniversário como um dia qualquer, porque qualquer dia já carrega a totalidade da experiência humana: alegria, medo, perda, memória. Não há por que escolher um único dia para representar tudo isso. Existe também um elemento de rebeldia filosófica. O homem que rejeita a celebração rejeita também a domesticação social. Ele se recusa a participar do ritual que o obriga a sorrir, a agradecer, a fingir gratidão, mesmo quando sente apenas cansaço. Ele compreende que há mais verdade em um silêncio sincero do que em 1000 mensagens automáticas de feliz aniversário enviadas por hábito. Nietzsche chamaria esse homem de espírito livre, aquele que se afastou do rebanho, que prefere o desconforto da lucidez à anestesia da conformidade. Tratar o aniversário como um dia comum é, portanto, um ato de libertação. Um gesto simbólico de quem já percebeu que o verdadeiro tempo não cabe em números e que o verdadeiro valor da vida não depende do olhar alheio. A filosofia da solidão, quando bem compreendida, não é desespero, é consciência. E talvez por isso esses homens e mulheres silenciosos, que passam seus aniversários em calma aparente, sejam, na verdade, os mais despertos de todos, porque enxergaram o que poucos querem ver, que não é o tempo que dá valor à vida, mas o modo como a enfrentamos enquanto ele passa. Há um momento, quase imperceptível, em que o homem deixa de fugir do tempo e começa a caminhar ao lado dele.
É quando a apatia se transforma em aceitação e a indiferença em serenidade. Esse momento não acontece em meio a festas, nem diante de aplausos. Acontece no silêncio, no instante em que o homem percebe que não precisa mais provar nada a ninguém, que não há dívida com o mundo, nem obrigação de ser celebrado. Essa é a virada. O ponto em que o desapego deixa de ser defesa e se torna poder. Nietzsche dizia que o homem superior é aquele que transforma a dor em força. E quando o tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um espelho, algo muda. O homem lúcido não celebra o aniversário, mas celebra a própria consciência de estar desperto. Ele entende que o verdadeiro presente não é o parabéns, é a clareza de saber quem ele é, o que já perdeu e o que nunca mais precisa buscar. A virada acontece quando o homem deixa de medir a vida em anos e passa a medi-la em graus de lucidez. Quando percebe que não importa se o calendário mudou, o que importa é se ele mudou. Há uma libertação profunda em não precisar mais de datas para sentir gratidão, em não depender de gestos externos para reconhecer a própria existência. Esse é o início do autodomínio, a conquista mais silenciosa e mais poderosa que existe. Schopenhauer dizia que a felicidade é uma ilusão que só os ingênuos perseguem, mas a tranquilidade é uma conquista dos sábios. E o homem que encara o aniversário como qualquer outro dia já começou a compreender isso. Ele busca tranquilidade, não euforia. Busca equilíbrio, não aplausos. Busca presença, não lembrança. É nessa transição que o sofrimento se transforma em sabedoria. Quando ele entende que o tempo não é inimigo, mas aliado, o cronista silencioso que o observa amadurecer, endurecer e, por fim, se libertar das expectativas que o prendiam. O homem comum deseja viver muitos anos. O homem lúcido deseja viver bem o tempo que tem. E talvez esse seja o verdadeiro renascimento. Não aquele que se celebra com velas, mas aquele que acontece em silêncio, dentro da alma. Essa é a virada, o momento em que o homem entende que não é o mundo que precisa lembrá-lo do seu valor. É ele que precisa lembrá-lo a si mesmo. E quando faz isso, o tempo deixa de ser peso. Passa a ser matéria-prima da sabedoria. Depois da virada, algo muda silenciosamente. Não há fogos de artifício, nem epifanias grandiosas. A transformação acontece no invisível, nos gestos, nos pensamentos, nas reações contidas. O homem que antes via o aniversário como um lembrete doloroso do tempo, agora o encara como um simples marcador, um ponto em uma linha infinita. Ele não sente necessidade de apagar velas nem de postar frases sobre gratidão. A sua gratidão está em estar vivo, em acordar em paz, sem o peso das expectativas. Ele aprendeu o valor do anonimato espiritual, aprendeu a não precisar ser visto para existir, porque o verdadeiro poder está no domínio sobre si e não na validação do outro. A nova postura é marcada pelo silêncio, um silêncio que não é vazio, mas plenitude. Um silêncio que não esconde dor, mas revela autossuficiência. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso que esse homem faz. Enquanto o mundo busca aplausos externos, ele busca coerência interna. Enquanto os outros contam quantos amigos lembraram da data, ele conta quantos dias viveu de forma verdadeira. A sua serenidade incomoda. Porque o mundo não entende quem não precisa dele. Vivemos em uma era em que o silêncio é suspeito e a discrição quase uma ofensa. Mas o homem lúcido já não se importa. Ele entendeu que o respeito vem do modo como se carrega, não do número de vozes que o aplaudem. Há uma beleza quase trágica em observar alguém que aprendeu a ser invisível por escolha. Essas pessoas caminham entre nós como espectros conscientes, calmas, presentes, intensamente vivas por dentro. Não esperam felicitações,
não precisam de testemunhas, sabem que o tempo não lhes deve nada e que a vida por si só já é celebração suficiente. A nova postura é feita de gestos simples: recusar o barulho, escolher o essencial, valorizar o pouco e agradecer em silêncio, sem precisar anunciar a gratidão. Nietzsche chamaria isso de autossuperação, o estágio em que o homem deixa de buscar a aprovação para se tornar criador de seu próprio valor. O homem comum vive para ser lembrado. O homem forte vive para estar em paz. E é essa paz, discreta, indomável e silenciosa, que marca o início de uma nova vida. Uma vida sem aniversários, mas cheia de consciência. Sem celebrações artificiais, mas com uma presença profunda em cada instante. O homem desperto não precisa de datas para celebrar a existência, porque aprendeu que cada dia pode ser o seu renascimento, desde que ele escolha viver com lucidez. Com o passar do tempo, o homem que aprendeu a tratar o aniversário como um dia comum, deixa de ver nisso uma defesa e passa a enxergar uma virtude. A indiferença que um dia nasceu da dor se transforma em sabedoria silenciosa. A apatia se torna discernimento. E o silêncio, uma forma de poder. A vida moderna empurra todos para o palco. Mostre-se, comemore. Diga ao mundo quem você é. Mas o homem lúcido aprendeu o valor de sair de cena. Descobriu que o verdadeiro domínio não está em ser visto, mas em ver. Em observar o mundo sem ser arrastado por ele. Essa é a consolidação da transformação. O momento em que a solidão deixa de ser uma ferida e se torna morada. Ele já não sente o peso de não ser lembrado. Ao contrário, sente leveza em não precisar ser lembrado. O silêncio que antes incomodava, agora acolhe. A ausência de mensagens já não fere. Apenas confirma que o que é verdadeiro nunca dependeu de lembranças automáticas. Schopenhauer dizia que, quanto mais inteligente é um homem, mais tende à solidão. E o que essa solidão produz é uma espécie de liberdade que o mundo não entende. A liberdade de não depender, a liberdade de não reagir, a liberdade de apenas ser. O homem que atingiu esse estágio não se emociona mais com números, com datas, com aplausos. Ele aprendeu a medir a vida em profundidade, não em duração. Cada ano que passa não é uma perda, é uma lapidação. Ele envelhece como uma pedra antiga, não mais brilhante, mas mais verdadeira. A serenidade em aceitar o tempo e a sabedoria em não querer reescrevê-lo. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia que tudo o que acontece é natural, como as rosas na primavera e os frutos no verão. O homem lúcido vive assim, compreendendo que cada fase da vida tem sua beleza e que o envelhecer é apenas outro nome para evoluir em silêncio. A consolidação dessa transformação é simples e poderosa. Ele deixa de viver em função do tempo e começa a usar o tempo como ferramenta. Não o teme, não o nega, apenas o acompanha, como quem caminha ao lado de um velho amigo que ensina sem falar. O aniversário, para ele, não é um marco, é um lembrete. Não de que o tempo passa, mas de que ele permaneceu inteiro, mesmo quando todos esperavam que ele buscasse aplausos. Permaneceu sereno, mesmo quando o mundo girava em festa ao redor do vazio. E isso é o que Schopenhauer chamaria de felicidade negativa. Não a alegria explosiva dos ingênuos, mas a paz constante dos que aprenderam a não se perturbar. A paz de quem entendeu que o maior presente da vida é o autodomínio, o domínio sobre a mente, sobre as emoções, sobre o ego que insiste em querer ser visto. O homem que consolidou essa transformação já não precisa que o mundo o celebre, porque ele celebra a si mesmo, em silêncio, a cada amanhecer, a cada respiração, a cada decisão tomada com consciência. Essa é a verdadeira vitória, não a de quem é lembrado, mas a de quem se lembra de si. Há vidas que deixam rastros de festa, e há vidas que deixam rastros de silêncio.
As primeiras são lembradas por barulho, as segundas por profundidade. O homem que aprendeu a viver sem precisar celebrar, que aceitou o tempo como aliado e o silêncio como abrigo, deixa algo que poucos percebem: uma herança invisível. Não é feita de posses nem de lembranças digitais, é feita de presença, de coerência e de serenidade. As pessoas que o cruzam não entendem de onde vem sua calma, mas a sentem e, em silêncio, são tocadas por ela. Ele se tornou aquilo que os antigos chamavam de espírito leve, aquele que caminha entre os ruídos do mundo sem deixar que eles o contaminem. Sua vida não precisa de datas para ter sentido, porque cada instante é vivido com intenção. Não há desperdício, não há pressa, há apenas o essencial. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. E esse homem encontrou o seu porquê. Viver com dignidade, sem precisar de plateia. Ser inteiro, mesmo no anonimato. Ser livre, mesmo sem reconhecimento. Essa é a verdadeira herança, o exemplo silencioso de alguém que se libertou da necessidade de ser lembrado e, paradoxalmente, por isso será lembrado de forma mais pura. Porque quem vive com verdade, mesmo em silêncio, imprime presença, não no calendário, mas na consciência dos que observam. O homem lúcido não precisa que o tempo o celebre. Ele celebra o tempo. Cada dia comum é o seu aniversário invisível, o renascimento constante de alguém que decidiu não mais esperar para ser reconhecido, mas apenas viver plenamente. Aqueles que o observam talvez não compreendam. Talvez o chamem de frio, distante, indiferente, mas o que há nele não é frieza, é paz, é autodomínio, é a certeza de que a vida não precisa de fogos para ter brilho. Essa é a herança invisível, a de quem viveu com propósito, sem espetáculo. De quem fez das datas apenas marcos e da consciência o verdadeiro presente. De quem entendeu que o sentido da vida não está em ser celebrado, mas em ser lúcido e em caminhar todos os dias com serenidade. No final, o tempo levará tudo: as festas, os parabéns, as lembranças, os nomes, mas não pode levar aquilo que foi vivido com profundidade. O que foi vivido com verdade fica, mesmo sem testemunhas. E talvez seja isso o mais belo de tudo. O aniversário do homem lúcido acontece todos os dias, em silêncio, dentro dele mesmo. E esse silêncio, essa serenidade, é o maior legado que se pode deixar. Você não precisa de datas para recomeçar. Não precisa de velas para lembrar que está vivo. O tempo é apenas o cenário. Você é o protagonista, e o homem que entende isso, finalmente, descansa.